Shalom, vou fazer um comentário de Mateus e vou utilizar aqui dois manuscritos. Esse aqui é um manuscrito Código Caburos e esse outro manuscrito aqui, ele pertence à Igreja Ortodoxa Assíria do Oriente. Onde vocês veem de vermelho aqui é o colofão. Então, independentemente do que está escrito aqui, eu leio o que está escrito ali, aquele vermelho, né? Então aqui está uma rúbrica vermelha indica o fim do Evangelho de Mateus e o início do Evangelho de Marcos. Então o que está escrito de vermelho ali está dizendo assim, ó, fim do Evangelho do abençoado Mateus, que pregou em hebreu na Palestina, e o Santo Evangelho e a pregação de Marcos, que é o termo, né? Então, quando a gente vem aqui no site da Ducrana, tem também outro colofão aqui no termo do Evangelho. E essa escrita de vermelho está diferente, embora o que eu estou querendo dizer aqui, que ambos afirmam que Mateus escreveu em língua hebraica, semita. O hebraico que a gente fala é o aramaico. Porque todos sabem que quando os judeus voltaram do exílio, voltaram falando o aramaico. E a língua dos judeus, ela nunca foi chamada de hebraico. Isso foi a partir da Brit Hadash, mas a própria palavra hebraica, Evrit, ela é aramaica. Mas a forma de falar, a gente fala hebraico para as pessoas conhecerem. Portanto, todo lugar que nas escrituras fala que alguém falou em hebraico, quando você vai ler, está em aramaico. Porque eu venho aqui, muitas vezes, posto aqui, circulei aqui, para as pessoas verem, e ó, tá vendo? Aí para as pessoas compreender e entender. Aqui fica melhor de ler, tá vendo? Vou dar um clique aqui, aí cresce a foto, né? E ó, tá vendo? Aí a gente pode ler com facilidade, tá vendo? Então o que está escrito aqui no colofão, aqui ó, Shalem, Angelion de Turbana de Matai, né? Shalem significa fim, né? Angelion, boas novas, é uma palavra de origem semita, não de origem grega. Turbana significa abençoado. Matai é o nome Mateus, que na forma aramaica a gente fala Matai, e na forma dos judeus mais antiga, alongada, Matitiarro, né? Demer significa falar. E aí, aqui geralmente as pessoas traduzem como pregar, mas que foi falado hebraíte, que é onde eu peguei e falei, né? Que é uma palavra de origem aramaica. E ó, hebraíte, B Palestine, que é a região ali dos judeus, né? Então, veja bem que esse colofão aqui, ele é um manuscrito da Igreja Ortodoxa Assíria do Oriente. Entendeu? Para vocês terem um pouco de noção do que eu vou falar. Pode aqui mesmo, aqui, ó, é porque aqui termina. Para quem está acostumado a ler, pode observar aqui, ó. Anakorhum Yumat de Edimah Le Shulme de Alamá Almin, tá vendo? Ó? E eu estou com todos vocês todos os dias, até a consumação. Aná significa eu sou, Korhum, Kol significa todos, vocês, né? Estou com vocês. E mata significa dias, né? Edimar até, né? Então, aqui para vocês verem que a gente não precisa fingir. Quando você quer saber como a pessoa lê cirílico, você entrega para ele um manuscrito. Que aqui não tem como você ler aquilo que você realmente não sabe, né? Aí, ó, tá vendo? Então, aqui tá vendo? Aqui tá dizendo, né? Igual que é aquela frase que vocês conhecem aí na Bíblia de vocês, né? Aí depois, aí fala aqui, ó. Aí, ponto, né? Aí vai começar o Evangelho, tá vendo? Ó? Angelion Kadish, Karanuzotá de Marcos, tá vendo? Angelion, Evangelho, Kadish significa santo, né? Separado. E, ó, Karuzotá significa pregar. Então, essa aqui é a palavra pregada. Aqui foi falado, né? E, ó, pregação. Karanuzotá do verbo karaz, significa pregar. De Marcos, tá vendo? Aí aqui começa o Evangelho de Marcos, tá vendo? Ó? Richengelion de Yeshua Mishir Bre Delahá, tá vendo? Ó? E, ó,
Reche, cabeça, começo, início, né? Angelion, já expliquei. Yeshua, o nome do Mashiach, Mashiach ungido, Bre, filho dela, né? Erra de Ketib, Eshiah, né? Nabia, Derra, Machadari, Aná, Malaki, né? Tá vendo? Aí tá aqui, ó. Que foi Ketib, a inscrição, escrito, né? Do profeta, que está escrito no livro do profeta Isaías, né? O profeta. Eis que eu envio o meu anjo mensageiro, né? E assim vai, né? Aí, aqui, na pechita, veja que esse colofão está escrito diferente, né? Aí, ó, tá vendo? Aqui tá até bem mais nítido, tá vendo aquilo que eu estava lendo ali? Ele tá bem mais nítido. Veja que aqui o colofão, ele tá diferente, ó, tá vendo? Aqui, mesmo escrito ali, ó. Aná Korhun Yamata, Edmar Shulme, de Alamá Amin, né? E eu estarei com todos vocês todos os dias até a consumação do século. Amém. Amin, né, que vocês conhecem como amém, tá vendo? Aí aqui já tá escrito diferente, ó. Tá vendo? E, ó. Shalmi. A palavra aqui, Kranusut, já está faltando a letra Aleph. Aqui está Kranusut de Matai, Shelihar, de Mal. Tá vendo? Então aqui já está aqui, ó. Fim da pregação de Mateus. O apóstolo que foi falado, tá vendo aqui, ó. O Acarés que foi falado e pregado. O Acarés, tá vendo, ó? Aí já tem aqui a junção, o A que funciona como I, tá vendo, ó? E, ó, aqui tem a proposição Dalet, tá? E, ó, por isso, eles não são o mesmo manuscrito. Então aqui tá falando aí, ó. Shalamé, Kranuzut, Dematai, Shelihá, Demeler, o Acarés, Hebraíte, B palestino, tá vendo? Então aqui já é diferente. Você vê que é o mesmo colofão, mas tanto aquele como esse afirma que Mateus escreveu o seu evangelho e foi falado na língua dos judeus, hebraico, não tem nada de grego. Porque esse povo da supremacia grega só conversa fiado. Quando você precisa de um documento, eles não têm para provar. E eu tenho documentos, isso aqui é manuscrito. E, ó, depois vem Tube, e, ó, aí aqui vem Taranuzatá, de Turbana, de Marcos, Shilihá, tá vendo? Ó? Então aqui está dizendo que foi restaurado a pregação do abençoado, né, Marcos, o apóstolo. Então aqui diz que foi restaurado. Quer dizer que isso aqui já se trata de uma cópia, né? Mas você pode observar, essa cópia aqui ela é mais ou menos do século XIII. Aquela outra, mais ou menos do século X, XI. Mesmo passado muitos anos, quando ele ia fazer uma cópia dos evangelhos que foi escrito em aramaico, eles especificavam no colofão que ele pertencia a uma cópia de um manuscrito aramaico, certo? E aqui deixa bem claro, ó, restauração da pregação do abençoado Marcos, o apóstolo, tá vendo? Então, quando as pessoas falam certas coisas sem saber, tudo que eu posto nas minhas fotos aqui no Facebook, eu não posso postar. Qualquer coisa que for para mim ler aqui, em Sirico, eu sei o que eu estou postando. Umas aqui eu posto para arquivar, para ficar aqui para a hora que eu precisar ver, né? Outras, as pessoas que não têm conhecimento de Sirico podem saber do assunto também, não tem problema. Uns eu faço questão, né? Então, esse aqui, ó, que eu falei para vocês, ele já pertence à Igreja Assíria do Oriente. Isso era só para mostrar, porque quando a gente estuda os pais da igreja, eles mesmo explicam que todas as vezes que traduziu o evangelho dos apóstolos, de Mateus, fazia questão de registrar qual foi a língua que ele foi escrita, né? Então não tem nada de grego. É por isso que eu não gosto de debater em grupo de WhatsApp. Eu sempre desafiei essa turma de supremacia grega a vir debater comigo, né? Mas é em canal YouTube. E essas pessoas também que negam a divindade do Mashiach, porque
toda pessoa que conhece Cirico, ele não segue doutrina ariana, que nega a divindade do Mashiach. Isso é coisa de TJ, Testemunho de Jeová. Infelizmente, hoje virou uma vergonha. As pessoas ficam por aí na internet ensinando essas asneiras que o Mashiach não é o próprio Eterno. E quando você chama ele para debater no YouTube, ele marca comigo, quando chega no dia corre, virou uma vergonha, sabe? Porque eles ficam debatendo com as pessoas nos grupos do WhatsApp aí, levando as pessoas à perdição. Porque o próprio Mashiach falou, aquele que não crê que eu sou Ananá é uma frase em aramaico que ela joga para o passado, para o presente e para o futuro. Então, está correspondendo ali que ele era, é e sempre será. Só o Mashiach é assim. Você nunca vai ver a frase Anar sendo utilizada para futuro e passado. Geralmente ela é presente. Então é uma expressão idiomática que quando se refere a Anar, significa aquele que era, que é, será. Portanto, quando aquele cego de nascença foi curado, quando ele usou a frase Ananar, o que ele estava dizendo para o povo ali? Você é o cego, ele disse, eu era, eu sou e serei. É isso que ele estava respondendo. Por isso que algumas traduções traduzem assim, eu sou ele. Porque se fosse a frase Aná se referindo somente a eu sou, por que a tradução traduz eu sou ele? Porque Ananar pode ser traduzido das três formas. Eu era, eu sou e serei. Então tem muita gente que não conhece aramaico, fica utilizando a frase Ananá, que raríssima vez que não foi utilizado pelo Mashiach, para conversar o que não sabe. Vamos aqui para vocês ver aqui que o Yahussef, ele vai lançar uma Bíblia e aqui ele pôs a dedicação, que eu autorizei ele a utilizar uma tradução dos manuscritos aramaicos. Então aqui eu vou estar junto com várias pessoas que ele vai citar na Bíblia, né? Muitas pessoas dessas aqui não são aramacistas, mas tem conhecimento de hebraico, né? Então ele vai traduzir o Tanakh, né? Então muitas pessoas aqui ele está citando, né? James Scott Trim, eu também tenho ele no Facebook. Paulo Ionão também tem ele no Facebook, é meu amigo. Então aqui Andreu Gabriel Roth, também eu tenho ele no Facebook, ele é meu amigo. O Paulo Ionão não tenho muita certeza, eu só tenho ele não. Eu tenho muitos amigos ali, o Andreu Gabriel Roth eu tenho. Mas a gente faz parte aí da turma que defende a supremacia aramaica, né? Ele é um diácono da igreja assíria, né? George Lança tem a Bíblia dele traduzida há uns 100 anos quase, né? William Coteriano é o que foi o primeiro a traduzir os manuscritos Coteriano antigo, né? Então aqui apareceu eu aqui, ó, Netzer Netzari, né? Também tem a dedicatória aqui. Aqui está meu site aqui, ó, onde você entra na minha tradução, que eu sou a primeira pessoa no Brasil a traduzir diretamente por aramaico para a língua portuguesa, né? Então, fica aí, gente. E esta obra que ele vai lançar aqui, ele vai lançar do Tanakh e da Brit Hadash. Mas a minha tradução está nos 4 evangelhos. Mas eu acredito que eu andei traduzindo uns versículos também de vários lugares na Brit Hadash para ele, né? Porque embora eu fiz a tradução dos 4 evangelhos para a língua portuguesa, mas como aqui no site do Clana, aqui tem toda a peshita, tem o código Carburos, né? Então geralmente as pessoas quando pedem alguma ajuda minha, tem vezes que eu tenho tempo, eu faço, né? Então quando eu posso ajudar, eu ajudo, porque tem vezes que a gente não tem tempo, acaba esquecendo, né?
Então fica aí a dica. A hora que o El-Rousseff lançar essa Bíblia, eu acredito que ela vai ser uma excelente obra e ela tem todo o Tanakh. A minha tradução é livre, qualquer pessoa pode acessar. A gente não sabe se futuramente a gente vai traduzir Atos dos Apóstolos e vai traduzir o resto, né? Se algum dia eu fosse traduzir, eu ia utilizar somente o Código Carburos. Aí, se eu fizesse uma tradução, não ia colocar o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele não faz parte do canon da Igreja Ortodoxa Síria do Oriente e de várias regiões, né? Ele é um livro que até mesmo no canon ocidental, ele levou uns 500 anos para ser aceito. Então, Shalom, Ereitraot.